A paz do Senhor Jesus, eu espero que você esteja bem. Aqui estou eu, né? Ainda com as minhas adaptações para o canal, para as gravações, mas eu não podia deixar de passar aqui, né? Para trazer essa reflexão. Eu creio que o Senhor ele tem colocado, né, no coração de pessoas para estarem aí se envolvendo com a missão, cada uma em um segmento, em uma forma, em uma área, para nós estarmos realmente levando esse amor do Senhor e abençoando pessoas. Então, cá estou eu. Espero ser uma bênção na sua vida. Por aqui tá chovendo, uma chuvinha gostosa, abençoada. E vamos lá então. Vamos orar? Senhor Papai, muito obrigado por estar aqui com essa pessoa que acompanha esses vídeos, que acompanha essas reflexões. Senhor, eu oro para que não seja eu, Senhor, transmitindo essa reflexão, transmitindo essa palavra, mas sim o Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que tenha a tua bênção, a tua direção. Fala, Senhor, através da minha vida, para trazer essa palavra, Senhor Jesus, neste lugar, para a glória do teu nome santo. Amém. Então, gente, hoje o Senhor, ele ministrou bastante no meu coração a respeito da justificação, né, a respeito de nós termos sido feitos justiça de Deus em Cristo Jesus, escrito em Coríntios. Eu vou deixar aqui para você acompanhar. E assim, gente, esse tema, ele realmente é importantíssimo para a nossa vida, é muito importante você saber disso, eu saber disso, nós sabermos disso, nós tomarmos, assim, propriedade desse tema. Eu, refletindo, né, sobre isso, exatamente, separando tempo para refletir sobre a justificação, e em outros momentos também, em algumas reflexões que eu faço, e eu aconselho você a fazer reflexões com base na palavra de Deus, em oração a respeito do que está acontecendo. Então, quando você estuda os evangelhos, você vai perceber o quê? Que Jesus, ele separava tempo para oração. Ele dedicava tempo para a oração. E aí você percebe também que Jesus, ele ficava atento, olhando o que estava acontecendo ao redor dele. Inclusive, com esse olhar dele, ele percebia as coisas que estavam acontecendo e isso direcionava ele também para as coisas que ele tinha que fazer. Você vai ver lá no início do Evangelho de Mateus, por exemplo, antes de Jesus ele começar o ministério dele, ali está bem claro em Mateus que ele recebe uma notícia a respeito do João Batista, que o João Batista tinha sido preso. E você pode acompanhar isso na sua Bíblia. E quando Jesus ele ouve essa notícia, ou seja, ele está ali olhando, observando o que está acontecendo, ele recebe essa notícia, ele faz um deslocamento, ele muda geograficamente. Então ele sai da onde ele estava e se locomove a outro lugar. E ali na palavra mesmo vai dizer que essa atitude de Jesus foi para que se cumprisse uma profecia. Então ali se cumpre uma profecia e o ministério de Jesus é iniciado. Além da oração de Jesus, ele tinha acabado de sair de um jejum extenso, ele tinha acabado de vencer o maligno depois de um jejum longo. Ele está fazendo o quê? Ele está olhando, ele está percebendo, ele está vigiando no que está acontecendo. Então, dentro desse parênteses que eu abri, vale ressaltar para a gente justamente isso. Essa fé, irmãos, consciente, essa fé consciente que nos faz olhar também o que está acontecendo. E quando eu digo isso, não é questão de você ligar a televisão e ficar assistindo um monte de jornal para ficar inteirado nas notícias e saber o que está acontecendo. Não é isso que eu estou falando. Quando eu digo isso, é nós
que andamos com o Senhor Deus, vamos também estar percebendo o que está acontecendo ao nosso redor, como Jesus fazia. Se Jesus ele tivesse assim, de olho fechado, de ouvido fechado, para ouvir, para saber receber e discernir as notícias que chegavam até o ouvido dele, ele deixaria passar. Ele deixaria passar essa notícia, por exemplo, da prisão do João Batista, para que como um gatilho para ele, isso daqui é uma notícia que me mostra que eu tenho que vir para cá tal para cumprir determinada profecia. Porque os tempos, as coisas que acontecem ao nosso redor está dizendo alguma coisa pra gente. Está sinalizando algo pra gente, entendeu? Dá para perceber pelas movimentações que estão acontecendo, pelas notícias que estão chegando, sinalizações pra gente. E aí é justamente por meio do Espírito Santo que a gente vai conseguir discernir, a gente vai conseguir perceber o que vem de Deus, o que a gente deve acatar, que Deus está permitindo a gente perceber. Gente, o Espírito Santo é muito importante, porque é Ele que vai nos dar direção. Se a gente não tem o Espírito Santo para nos mostrar se é de Deus, se aquilo ali está nos conduzindo para alguma coisa, se aquilo ali está nos dando um sinal para a gente já mudar de um lugar para o outro, para a gente já começar a orar por alguma coisa que já está apontando ali que vai acontecer, ou se é alguma coisa para o Satanás lá, que é Satanás para ele colocar medo na gente, para deixar a gente distraído, né? Se aquilo ali que está acontecendo, se aquilo ali que estão falando, aquilo ali é uma distração, aquilo ali é um engano, aquilo ali é uma mentira. Então, o servo do Senhor, além de orar, ele vive vigilante, ele vive olhando, ele sabe o que está acontecendo. Então, assim, eu não sei se você já ouviu falar isso ou se você já percebeu isso na sua caminhada cristã. Quando uma pessoa ela fica possessa, ela fica ali endemoniada, ela geralmente essa pessoa ela nem sabe o que aconteceu. Ela fica inconsciente. Você conversa com a pessoa depois, ela não sabe o que aconteceu. Então, assim, ela perde ali a consciência dela. Você vê a pessoa fazendo coisas insanas, coisas assim que ela não faria no normal dela. Não faria no dia a dia dela. Você vê pessoas fazendo coisas assim, sabe, absurdas. Às vezes arrancando a roupa, pegando um caco de vidro, cortando a mão, né? Se jogando, se batendo contra a parede, fazendo isso, fazendo aquilo. Depois que ela sai daquele estado de possessão, ela não lembra de mais nada do que aconteceu. Agora não. No caso de uma pessoa cheia do Espírito Santo, é totalmente ao contrário. Se você já foi batizado em línguas estranhas, você está ali pregando, você está sendo usado por Deus, você está totalmente consciente daquilo que está acontecendo. Ou seja, Deus ele não tira a nossa consciência para usar a gente. A gente está ali pregando, a gente está consciente do que a gente está falando. Sabe, é uma fé, eu tô costumando dizer nos últimos dias, uma fé consciente. Você está salvado por Deus, você está consciente. Eu tô falando em línguas estranhas, eu tô consciente do que tá acontecendo. Eu posso não ter a interpretação ali naquele momento da língua estranha, sabe? Saber, o que Deus está falando por meio da minha vida. Mas eu sei aonde eu estou. Eu estou consciente, eu não saio fazendo coisas insanas, loucas, assim, totalmente descontrolada e depois falar, eu não lembro mais o que eu fiz. Não, quando é o Espírito Santo, é uma coisa clara, uma coisa viva, é algo assim que você sabe o que você está fazendo. Você está indo para um púlpito pregar, você está ligando sua câmera para falar, cheio do Espírito Santo, por mais que você esteja chorando, por mais que você esteja tomada ali pelo Espírito, o Senhor esteja usando sua boca, e você está falando coisas que você nem imaginava que ia falar naquela ação, você está absolutamente consciente do que está acontecendo. Entendeu? Humanamente falando, você pode esquecer depois daquilo que você disse, uma pregação de 2 horas que você ficou fazendo. Mas enquanto você estava pregando, você estava consciente do que você estava fazendo.
Então, esses são sinais, são alertas pra gente de como ter essa vida saudável com Deus, entendeu? De como que é viver assim mesmo. Então, eu percebo que em muitas comunidades cristãs, muitas comunidades cristãs, muitas igrejas e muitas pessoas, elas estão começando a praticar uma fé inconsciente, uma fé que você não avalia, você não presta atenção nas profecias que estão sendo passadas para você. As pessoas estão falando ali no púlpito e estão pedindo para você repetir um monte de coisa, você nem sabe o que você está repetindo. Ai, olha pro irmão do seu lado, fala isso, agora você fala aquilo, agora você fala aquilo outro, agora você fala aquilo outro. Você tá falando as coisas já da boca para fora, não tá nem seguindo aquele princípio do Senhor Jesus da consciência que você vê muito na Bíblia. Você fala com a sua boca aquilo que tem que colidir com o seu coração, tem que ter verdade no íntimo. Davi fala no Salmo, não é o que o Senhor deseja, a sinceridade no íntimo, a verdade no íntimo. Davi fala, se eu pudesse, na verdade ele diz assim, se isso funcionasse para Deus, se fosse sacrifício que Deus queria, eu fazia um monte para ele. Mas ele quer a verdade, a sinceridade no íntimo. Depois que eu faço a sinceridade no íntimo, a verdade no íntimo, aí sim, aqui fora eu ofereço o holocausto, o sacrifício, e Deus recebe. Então, às vezes a gente vai pra igreja, a gente vai pra um lugar pro outro, as pessoas estão falando um monte de coisa pra gente, a gente não tá, assim, consciente naquilo, prestando atenção, pegando a nossa Bíblia, manuseando a Bíblia como os bereanos, que diz ali na palavra que eles faziam isso enquanto o Paulo pregava, eles olhavam na palavra para ver se estava certo. A gente escuta um monte de coisa, não observa se aquilo tem a ver com a palavra ou se não tem. Alguém tá ali pregando, falando, pedindo para você repetir um monte de coisa e aí a gente fica repetindo e aquilo nem é uma verdade no nosso íntimo, a gente tá falando aquilo da boca para fora. Então, assim, não é que eu não vá repetir. Se o pregador, se o ministro do louvor falar assim, diga ao Senhor que você confia nele. Ok, eu estou ouvindo aquilo. Então eu vou levar pro meu coração. Senhor, você faz uma oração ali. Senhor, eu quero confiar no Senhor. Olha, ultimamente eu não tenho confiado tanto no Senhor como eu deveria, mas em nome de Jesus eu declaro aqui, eu confio no Senhor. Se eu não estava confiando como eu deveria até hoje, daqui em diante eu vou confiar no Senhor, eu vou depender do Senhor, porque senão vira só assim, isso a gente só tá falando para aquela pessoa que tá ali, a gente só tá respondendo o pregador, respondendo, falando, porque todo mundo tá falando, eu vou falar também. Mas às vezes é nessa brincadeira que a gente vira esses robôs, ou apenas pessoas religiosas, né? Que vai lá e faz tudo que alguém tá mandando. Então senta, fica de pé, vira para um lado, vira para o outro, fala para Jesus que você ama ele, dá um abraço ao seu irmão. E você tá fazendo um monte de coisa e você não tá olhando, você não tá vigiando, você não tá. Esse é um exemplo que eu tô dando no extenso assunto que é olhar, vigiar e orar. Então, a gente precisa ter essa fé consciente. O que eu tô fazendo? Então, não é que eu vou ser um rebelde que na hora que o dirigente fala, fica de pé, eu não fico, na hora, não, porque eu tenho que agora entender tudo. Não. Você tá vivendo o culto, você tá vivenciando tudo aquilo, mas aquilo precisa ser verdade no íntimo. Eu preciso estar olhando para dentro do meu coração. Senão, aí também acontece aquelas brincadeirinhas de alguns dirigentes, pregadores, que falam uma coisa assim, quem quer ir pro inferno, dá glória a Deus. O irmão tá tão distraído que ele fala, glória a Deus, aleluia. Não, irmão, mas eu falei quem quer ir pro inferno. E a pessoa nem percebeu. Então, fechando esse parênteses, eu chego bem onde eu gostaria de chegar. Eu volto lá para a justificação e falo um ponto desse assunto tão extenso, tão maravilhoso, tão profundo. A justificação é por meio do sacrifício de Jesus, por meio do que Jesus fez por nós, nós estamos justificados diante de Deus. Então, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, assim, aquele negócio do diabo ficar atormentando a nossa cabeça de um pecado que a gente fez, não sei quando, tal. Isso, meu irmão, você não tem que mais sofrer com isso. Por quê?
Porque em Jesus Cristo você já está justificado. Você se arrependeu? Você já pediu perdão? Recebeu o perdão de Deus? O diabo não tem mais acesso para ficar condenando você. O seu pecado lá, o pecado que nem é seu mais, já foi, Deus já esqueceu. Porque eu estou justificado. Em Efésios capítulo 1 diz: eu tenho todas as bênçãos nas regiões celestiais por meio de Cristo Jesus. Meu Deus, que maravilhoso ter todas as bênçãos nas regiões celestiais por ocasião do Senhor Jesus Cristo. Eu sou abençoada, eu posso perdoar, eu posso ser feliz, eu tenho uma vida abundante, que é o que o Senhor Jesus veio trazer para mim. As promessas que estão na palavra de Deus, elas são para mim, elas são feitas para mim, porque agora eu sou justificada pelo Senhor Jesus Cristo. Eu posso viver feliz, eu posso viver alegre, sorrir mesmo, como mulher sabe olhar para o futuro e sorrir, porque Deus está cuidando do meu futuro. Eu não preciso mais ter medo, eu não preciso mais andar cativa, eu não preciso mais andar com peso nos meus ombros, porque eu estou liberta por meio do sacrifício de Jesus. Aqui no Novo Testamento, Pedro falando que eu sou reino e sacerdote por meio de Cristo Jesus. Então, uau, todas aquelas bênçãos maravilhosas que tinha para Abraão estão na minha vida também. Eu posso viver todas essas maravilhas, sim, por meio de Cristo Jesus. Então, a justificação, ela me eleva. Se você for ler Provérbios capítulo 10, você vai ver o tanto de benefício que o justo tem, como o justo se destaca do ímpio, naquele monte de comparação que o sábio faz entre o justo e o ímpio. O justo é quem? O justo é o justificado. Você vai ler Romanos, você vai ler Coríntios, você vai ler ali Gálatas, você vai estudar essas escrituras, essas porções da Bíblia, e você vai ficar assim maravilhado com tanto de bênção, com tanto de maravilha que é agora a nossa vida em Cristo Jesus. Mas acontece que quando a gente ignora a justificação, quando a gente ignora a justiça que vem por meio de Deus, que vem por meio de Jesus, do seu sacrifício na cruz, a gente perde tudo isso, nós não vivemos tudo isso. Então, irmãos, a gente precisa realmente ter essa fé consciente, essa fé que realmente, como diz o Paulo lá em Romanos, eu não me envergonho do Evangelho. Logo depois ele vai falar assim: o Evangelho é a revelação da justificação, como diz a palavra. E é nesse Evangelho que nós não nos envergonhamos, como está escrito em Romanos, que é revelada a justiça de Deus. E o justo viverá pela fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós realmente precisamos viver não de acordo com o que o mundo anda dizendo por aí que nós somos. Olha que ousadia, né? Que ousadia, que vergonha. O mundo querendo dizer quem a igreja é. O pessoal do mundo querendo apontar aqui, ó, você é isso, você é aquilo. Gente por aí dentro da igreja, no púlpito, falando um monte de coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, lançando culpa sobre a vida das pessoas, lançando peso sobre a vida das pessoas que não está no Evangelho, que revela a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos vestir essa justiça, que agora por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo maravilhoso, nós somos justificados. Não, se você crê em Jesus, se você recebeu Jesus como seu Salvador, você é justificado por Jesus Cristo. Você não precisa mais ficar andando debaixo de uma culpa, como diz a palavra também. Nós somos perdoados pelo Senhor Jesus Cristo e não é necessário mais sacrifício por conta desse perdão, ou libação em algumas traduções, porque além de tirar o pecado, ele quebra a culpa também. Então você não tem que andar culpado por causa de um erro, de um pecado que você cometeu, não sei quando, ontem que seja, mas você pediu perdão e recebeu o perdão de Deus. Agora, em Cristo Jesus, você tem direito, você tem uma herança em Cristo Jesus. É um presente que vem por meio de Cristo Jesus. E tudo isso está revelado na palavra. Então, meu querido e minha querida, não vá pela cabeça do mundo,
Não deixe de estudar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, estuda, porque como a gente está falando de justiça nesse vídeo, se você observar, você vai ver que muitas pessoas que lidam com isso, que trabalham nessa área, eles vão dizer que muitas pessoas elas não conhecem os direitos delas porque elas não estudam a lei. Elas são passadas para trás, elas são enganadas, elas têm aí o seu dinheiro levado muitas vezes por coisas que não era da obrigação delas, da função delas, porque elas não conhecem a lei que está disponível, está ali aberta para qualquer pessoa aprender, para qualquer pessoa ler e saber quais são os seus direitos. Então você tem um direito em Cristo Jesus. Você não é assim, ai, qualquer coisa. Não, por meio de Cristo Jesus. Você tem direito que vem dele, sabe? E ele tem isso para você, porque ele morreu, ele ressuscitou, ele nos justificou. Então, nele nós andamos em novidade de vida. Nós vivemos uma vida com liberdade. Não aceite que seres humanos coloquem um peso em você, sabe? Um jugo em você, você que está sofrendo isso. Não permita que pessoas dominem você, a sua vida, dizendo. Eu não estou falando de gente que é instruída pelo Espírito Santo, gente que está ensinando a Bíblia. Isso é uma coisa. Outra coisa é alguém querer dizer quem você é, o que você faz, o que está no seu interior. Pessoas dominadoras, pessoas que querem dominar você, sua cabeça e sua vida. Não, agora você é escravo de Cristo. Você é dominado por Cristo, não por pessoas ou por alguém, por um sentimento ou por uma emoção. Não deixe que a impunidade que existe ao nosso redor hoje, a falta de justiça que tem por aí, nos faça esquecer ou desacreditar da justiça de Deus, que realmente nunca falha. Nós somos justificados em Cristo Jesus e há muitos segredos para nós desvendarmos por meio do estudo bíblico, por meio do Espírito Santo, em relação a esse tema maravilhoso que é a justificação. Então saia assim, alegre, leve, abençoado desse vídeo, sabendo que você é justificado por Cristo e nele você é feito mais do que vencedor. Espero que fique com Deus e até mais.